Olá, meu nome é Ana Peixoto. Eu tô aqui para te mostrar um pouquinho de mim nesse primeiro vídeo para estrear o meu canal aqui no YouTube. Graças a Deus chegamos até aqui, né? Bom, vim te contar quem é a Ana Peixoto. Bom, eu sou fisioterapeuta, me formei já tem uns bons anos, mas mesmo dentro da faculdade, eu sempre busquei entender e olhar o meu paciente como um todo. Eu nunca fui muito focado na patologia. Ele vinha com uma dor no ombro, uma dor na cervical, uma dor na lombar, sim, ele vinha. Mas eu queria entender por que isso começou? Por que ele tem uma dor na lombar e não tem uma dor no ombro? Qual que é o que comanda tudo isso? Então, dentro da minha faculdade, eu sempre busquei ser um pouco mais preventiva do que apenas olhando o sintoma em si. Então, desde lá, eu sempre tive esse olhar um pouco maior, um pouco mais amplo, um pouco mais integrativo, já fazendo uma medicina integrativa, mesmo sem saber que ela existia desde aquela época dentro do meu olhar. Bom, quando eu me formei, eu tinha dois caminhos a seguir. Primeiro, ir para a estética e depois ir para o Pilates. Eu escolhi ir para o Pilates. Na época, Colin Drake, uma canadense que desenvolveu Pilates na bola, veio para o Brasil. Eu fiz o curso, fui monitora dela em vários cursos que ela deu. E depois eu saí pelo Brasil dando cursos de Pilates na bola. Foi incrível. Eu tive tantas turmas e eu me sentia tão feliz em poder passar um conhecimento. Foi realmente impressionante. Mas aí, eu sou fisioterapeuta, queria trabalhar com algo um pouco mais de patologia, mais perto da patologia, mais perto do entendimento desse paciente. Então, a vida realmente deu uma parada, me mudou de rumo e aí eu conheci uma educadora física e me mostrou um livro chamado O Corpo Tem Suas Razões. E ali eu falo que começou a minha vida quanto fisioterapeuta e também a minha vida quanto pessoa. Porque eu conheci os trabalhos de Thérèse Bertherat. Eu peguei esse livro e me devorei ele várias vezes. E a Thérèse tem uma proposta muito diferente de tudo aquilo que que eu tinha me formado, de liberação miofascial, do próprio RPG, do próprio Pilates, enfim, eu fui fazendo vários cursos ao longo da minha carreira. E tudo que ela me propunha ali, depois de anos trabalhando com Pilates, era completamente diferente a tudo isso que eu tinha trabalhado durante muito tempo. E eu comecei, só que a Thérèse Bertherat, ela desenvolveu uma técnica chamada antiginástica. Só que a maneira que a Thérèse trabalhava era em grupo. Só que eu, como fisioterapeuta, eu tinha uma sala com uma maca e um tatame. Então eu precisava trabalhar com eu e o meu paciente, não era uma questão de grupo. O que eu fiz? Li esse livro, fui pegando todos os conhecimentos que Thérèse passou e aplicando nos meus pacientes. Só que, qual é a base do trabalho da Thérèse? A soltura e não a contração. E eu fui trabalhando, como eu trabalhava com Pilates e amo trabalhar com bola, eu comecei a trabalhar os meus pacientes usando bolinha overball, bolinha pequena, bolinha grande. E aí, a hora que eu terminava esse trabalho com o meu paciente, eu via que ele estava pranchado no chão. E ele falava, nossa, Ana, parece que eu afundei aqui nesse chão. A hora que ele ficava de pé, eu via nele uma postura que eu nunca tinha percebido e nem notado e nem conseguido com várias outras e várias sessões de RPG. Eu não tinha conseguido o mesmo trabalho. Falei, peraí, eu acho que Thérèse tem razão. Quanto mais eu solto, mais eu consigo trabalhar esse corpo num pertencimento. E assim eu fui atendendo todos os meus pacientes, sempre tendo como base os trabalhos da Thérèse, que era a soltura da musculatura e não a contração. A Thérèse tem uma preconização. É trabalhar na soltura da cadeia posterior. O que é a cadeia posterior? É um conjunto de músculos que vai desde o topo da cabeça, passa por todas as costas e chega lá na sola do pé. Quanto mais a gente solta essa musculatura, mais postura a gente ganha. E eu falei, será? Porque eu estudei, trabalhei na contramão disso. Mas eu fui lá e apliquei todo o conhecimento dela junto aos meus pacientes e eu vi isso nas minhas mãos, eu vi isso nos meus olhos. A hora que eu colocava esse paciente de pé, pronto, era uma postura perfeita, na verdade, era a postura do que o meu paciente conseguia manter um peito aberto, um olhar pertencente, os pés apoiados no chão. E eu falava para ele, agora solta o corpo, vai, amolece, deixa ele, volta a ser quem você era. E a pessoa me respondia assim, Ana, eu não consigo. Eu tô mantendo essa postura, eu tô mantendo esse corpo mais ereto e eu não tô cansando. Eu não consigo, na verdade, voltar para aquilo que eu era. Falei, ponto. Tem aí um grande trabalho a ser explorado, tem aí um grande trabalho a ser feito.
E foi assim que eu fui entendendo que existia uma outra porta, a porta da soltura da cadeia posterior que a Thérèse me mostrou. Mas o mais interessante veio depois. Quando eu perguntava assim pro meu paciente, fala pra mim, sabe aquele problema que você estava tendo? Pensa lá no seu filho. Pensa lá naquela questão com o teu marido. Como é que você olha para isso agora? E a pessoa me respondia assim, sabe que isso ficou tão pequeno para mim que eu nem me importo mais? Aí, gente, eu falei, não, não é possível. Como é que eu consigo mudar a percepção do meu paciente a partir de um trabalho corporal? E foi aí que eu acho que eu consegui abrir as portas desse sorriso aqui que eu tenho, que é poder trabalhar esse paciente 360. O que eu fiz? Eu comecei, tendo uma maca, eu não queria mais trabalhar com esse paciente lá no tatame, então eu trouxe ele para a maca. Na maca estava meio complicado usar overball, usar bolinha. Falei, peraí, eu gosto de tocar, eu gosto desse trabalho facial, eu fiz curso de liberação miofascial. Peraí, de repente eu tocando com o toque da liberação, eu consigo alguma coisa. Mas eu sou uma pessoa pequena e nem tenho tanto músculo. Chegava no segundo paciente da liberação miofascial, eu estava morta. Tanto é que eu nunca trabalhei com liberação miofascial exatamente por isso, porque eu estava morta já no segundo paciente. E eu falei, peraí, deixa eu tocar esse paciente, tendo os conceitos da Thérèse, trabalhando tudo aquilo que eu fazia lá embaixo, mas agora com toque. E eu comecei a tocar o corpo desse paciente, eu senti o corpo dele amolecer e se soltar na minha mão. Esse trabalho era sobre a fáscia, que há muito tempo atrás, ela era quase que jogada fora, era tido como um órgão sem função no nosso corpo, mas hoje não. Hoje a gente sabe que é na fáscia que a gente guarda todas as memórias. E aí eu comecei a trabalhar a fáscia, soltar essa fáscia, e o que eu percebia? Que o corpo pranchava na maca, que a pessoa abria uma postura, mantinha essa postura e através do toque eu conseguia os mesmos efeitos que eu conseguia lá embaixo no tatame usando as bolas, que vinha do meu trabalho com o Pilates e que eu juntei, associei aos trabalhos da Thérèse. E aí eu comecei a trabalhar todos os meus pacientes dessa maneira, soltando e liberando a face, que liberava o músculo e eu ganhava postura e mais a segurança. E aí foi quando eu defini que quanto mais eu solto a cadeia posterior, mais segurança eu dava ao meu paciente e ajudava ele a mudar aquela percepção. Foi assim que eu fui, até que uma paciente chegou para mim e disse assim, Ana, você conhece a microfisioterapia? E eu nunca tinha ouvido falar. E foi aí que eu fui buscar, a frase que eu sempre digo, né? Quando a gente põe o pé e Deus vem e coloca o chão. E eu liguei, fiz o curso assim em menos de um mês. Só que a hora que eu cheguei lá, a microfisioterapia ela é baseada em vários mapas. Então você trata o paciente seguindo várias setas, vários caminhos. E eu olhava para o corpo do meu paciente e eu falava, peraí, eu não preciso dessa seta, porque eu estou sabendo onde eu tenho que ir. E na micro você tem que seguir todos os mapas direitinho, porque você tem ali algo a ser trabalhado. E eu falei, bom, peraí, mas eu não tô me dando muito bem com essas setas, com esses mapas. Depois de ter feito o curso, eu voltei para o meu consultório e eu falava, não, eu vou atender com a micro. Mas aí davam 2 segundos, lá estava eu já entendendo que o corpo do meu paciente estava me falando e trabalhando com aquilo que eu já vinha e que na época eu não tinha dado nome. Falei, não, acho que eu preciso de mais, porque eu não tenho nome do que eu faço. Então eu preciso entender um pouco mais da micro. Fui lá e fiz mais um tanto de P. A micro é P1, P2 e hoje tem até acho que P9. Bom, eu fui lá, estudei um pouco mais e falei, agora eu vou trabalhar com micro. Até que eu cheguei, voltei para o consultório, depois de fazer o curso, e eu falei, não, não é isso que eu quero, não é isso que eu faço uma outra coisa, eu trabalho a nível de músculo, eu quero olhar para essa abordagem muscular que a Thérèse me explicou. E aí foi quando eu parei com a micro e falei, não, eu vou estabelecer o meu trabalho. E o meu trabalho chama-se reprogramação biomuscular, porque na verdade eu faço uma reprogramação da musculatura do meu paciente. Só que a micro apareceu na minha vida para me mostrar um caminho. O caminho das 5 leis biológicas. E as 5 leis biológicas é a base do meu trabalho. E a hora que eu juntei as 5 leis biológicas àquilo que eu já vinha fazendo, pronto. Isso me satisfaz e me preenche do jeito que você está vendo aqui. O que as 5 leis biológicas me deu? O significado, o sentido daquilo que eu estava tocando. A hora que eu tocava o ombro do meu paciente e soltava esse ombro com a cervical,
apenas tocando de uma maneira leve, porque era assim que eu fazia. Eu peguei todo aquele conhecimento da liberação miofascial, tirei dele toda a força, peguei só o trabalho da face e eu tocava. E eu fui descobrindo que quanto mais leve eu tocava, mais efeito eu tinha no corpo do paciente. Bom, se eu tô tocando um ombro com uma cervical, qual o significado do ombro e da cervical? E aí eu começava a dar informação para o meu paciente. Peraí, veja o quanto você tem que abaixar a cabeça para situações que você não quer e onde você se sente desconsiderado no seu papel, às vezes de pai de filho do teu pai. E a pessoa falava assim: é exatamente isso. E assim nasceu a reprogramação biomuscular, que tem como base os trabalhos da Thérèse Bertherat, porque a gente trabalha a nível muscular. Depois, tem como base as 5 leis biológicas. E eu ainda trouxe, porque eu amo olhar as pessoas, eu amo entender o formato corporal das pessoas, porque eles me mostram quem? Os músculos, a base do meu trabalho. Eu sou fisioterapeuta. E aí eu trouxe o olhar do comportamento. Peraí, o que o comportamento, o fato de ser tímido, de ser sistemático, o fato de trazer toda essa questão comportamental tem a ver com as patologias? E essa sou eu, uma pessoa que ajuda as pessoas a se entenderem a partir de 2 caminhos. Primeiro, o formato corporal, mas não esse baseado em fases de vida lá do Reich. Não, eu olho a sua foto, eu olho você no espelho e te digo exatamente aquilo que você pensa, aquilo que você é. Por quê? Porque o teu músculo me conta tudo. E a outra maneira que eu te ajudo a entender quem é você é através dos sintomas. Então, a hora que você me fala, eu tenho diabetes, eu tenho esclerose múltipla, eu sou cardiopata, eu sou asmática, eu tenho hipertensão, pronto, eu também sei exatamente como você pensa, como você lida com as coisas, qual é o óculos que você usa para viver a vida. Essa sou eu, uma pessoa que ama entender sintoma, que está por trás, a emoção, o corpo e o comportamento. Eu não consigo trabalhar se não for com essas 3 estradas, porque eu só sei andar com tudo isso. Essa sou eu, um pouquinho de mim, uma pessoa que estuda 24 horas, que trabalha 24 horas buscando sempre poder ajudar o outro a se entender, a se pertencer e a poder seguir a própria estrada, tendo pertencimento e conhecimento de si. Porque se a pessoa não se conhece, ela não consegue ser dela. E como é que a gente consegue ser do outro num relacionamento se a pessoa não consegue ser dela primeiro, ou seja, ela não consegue existir para ela? E é essa a estrada que eu escolhi trilhar, uma estrada linda, biológica, com algo concreto, onde eu consigo responder o porquê de cada coisa, porque existe uma embriologia embasando tudo isso. Existe um músculo que você vê, que você toca, trazendo mais uma base para isso. E ainda existe o comportamento. A hora que eu encampo tudo isso no meu conhecimento, pronto, eu vou olhar você por inteiro. E o principal, entendendo a causa inicial que está provocando tudo isso. Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Essa é um pouquinho de mim e você vai conhecer um pouquinho mais a cada vídeo que eu vou gravando. Um grande beijo e agora que tá comigo, não larga mais. Segura na minha mão que eu tô segurando na tua.